Olá, espero que estejam todos bem. E devido ao fato de que não teremos mais aulas antes da realização da prova, que acredito que todos já viram o cronograma, eu resolvi gravar esse videozinho resolvendo essa lista de exercícios que estou disponibilizando a vocês, também o arquivo em PDF. Então recomendo que vocês abram o arquivo, imprimam, copiem, façam o que vocês entenderem que seria melhor para vocês e façam a resolução dela. Vou fazer aqui, eu vou responder aqui nesse vídeo e eu quero que vocês acompanhem, certo? Por gentileza, prestem bastante atenção, estudem por esse vídeo e estudem pelos materiais que vocês têm, certo? Tanto no livro como no caderno, principalmente no caderno, né? Pois bem, bora lá. Primeira questão diz o seguinte: um terreno quadrado possui área de 1024 metros quadrados. Diante disso, qual a medida do lado desse terreno em metros? Bom, todos sabemos que um quadrado é uma região que possui 4 lados iguais, certo? E a área do quadrado é calculada através de quê? A medida de um lado vezes a medida dele mesmo. Lado vezes lado, certo? Então, vai ser uma mesma medida multiplicada duas vezes. No caso, é uma medida ao quadrado. No caso, seria L ao quadrado. Que no caso dá a medida de 1024. Para mim saber a medida desse lado, eu preciso só simplesmente tirar a raiz quadrada dele. Se eu tirar a raiz quadrada dele, é o mesmo que eu tirar a raiz quadrada de 1024. E qual seria a raiz quadrada de 1024? Bom, se você souber direto, tranquilo, coloca a raiz quadrada de 1024, é tanto. Caso você não saiba, você tem um processozinho chamado decomposição em fatores primos. Ou simplesmente você pode ir fazendo um teste até encontrar a raiz, né? Chutando valores. Mas eu acredito que esse processo aqui seja mais simples. Claro, se você não achar mais simples, pode ir testando valores até encontrar. Fica a seu critério. Mas bora lá. Decomposição em fatores primos é quando eu vou dividir pelo menor número primo possível. O menor número primo possível, no caso, é o número 2. E 1024 é divisível por 2. Porque quando eu divido 1024 por 2 dá 512. 512 também é dividido por 2, dá 256. Dividido por 2, que dá 128. Que divide por 2, que dá 64. Que eu divido por 2, que dá 32. Que eu divido por 2 de novo, que dá 16. Que eu divido por 2, que dá 8. Que eu divido por 2, que dá 4. Que eu divido por 2, que dá 2. E divido por 2, que dá 1. Quando chega nisso, acabou. Então, beleza. Nós temos quantos fatores aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fatores. Então, eu pego a metade vezes a outra metade. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, no caso aqui vai dar 32 também. Então, beleza. Seria basicamente se eu fizesse 32 vezes 32, que dá exatamente 1024. Sendo assim, o lado é igual a 32, certo? Porque não é lado vezes lado. E se vai ser 32 vezes 32, um lado é igual a 32. Então, o lado desse terreno é igual a 32 metros. Simples assim. Decomposição, metade dos fatores vezes a outra metade, que daria exatamente o valor inicial, que é 1024. Certo? Vamos à próxima. A área retangular de um loteamento possui comprimento e largura medindo respectivamente raiz quadrada de 625 e raiz quadrada de 144. Então, lembre-se, um retângulo é uma figura que possui
lados paralelos. Ou seja, a medida daqui de baixo é igual à de cima e a medida do lado esquerdo é igual ao do direito. Então, digamos que aqui seja a raiz de 144. Esse outro lado aqui também vai ser igual. E se aqui embaixo for raiz de 625, aqui em cima também será igual, certo? Perímetro, como é o que eu quero, perímetro é só a soma de todos os lados. Então bora lá. Primeiramente, bora calcular a raiz disso aqui. Raiz de 625, não sei se lembram, anotei no quadro, mas é 25. Caso não lembre, você pode fazer a decomposição também, ou ir testando, fica a seu critério. E 144 é 12, certo? Então bora lá. O perímetro vai ser 25 mais 12. Só que lembre, um retângulo tem 4 lados, então vai ser mais 25 mais 12. Então o perímetro aqui vai ser 25 mais 25 dá 50. 24, 12 mais 12 dá 24. Então vai dar 50 mais 24. O perímetro vai ser igual a 74. Esse é o perímetro desse terreno, 74 metros. Simples assim, certo? Caso não entenda, pause o vídeo, volte e replique. Tente fazer no seu caderno também. Questão 3. Bora lá. Sobre a raiz quadrada de 20, podemos afirmar que, bora lá, primeira opção, é exata. Existe algum número que eu multiplico por exemplo, x vezes x que daria 20? Tem algum número? Não existe nenhum número exato que eu consiga multiplicar ele por ele mesmo que daria 20. Então, a primeira opção não entra. Ela é menor, ela está entre os números inteiros 10 e 11. Vamos analisar. 20, raiz de 20. Quais seriam os números que eu poderia multiplicar que dariam 20, ou próximo? Nós temos a raiz de 25, que é 5, que é um número maior. Temos a raiz de 16, que é 4. Então, a raiz dele não está entre 10 e 11. Ele está entre 5 e 4. Sua aproximação é 10,95? Não, porque ele está entre 4 e 5. E 10,95 é maior. A alternativa correta, no caso, é nenhuma, certo? Porque a raiz de 20 não satisfaz nenhuma das opções. Sendo assim, se tivesse alguma alternativa a marcar, seria todas estão incorretas, certo? Próxima questão. Sabe-se que o lado do seguinte retângulo foram dados em metros e a área do perímetro desse polígono é igual a... Então bora lá. Queremos a área e o perímetro. Primeiramente, a área do retângulo é igual a base vezes a altura. A área vai ser a medida que está aqui embaixo vezes a medida que está do lado. No caso vai ser 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. No caso vai ser 2 vezes raiz de 3 vezes 3. A área vai ser 2 vezes raiz de 9, certo? 3 vezes 3 dá 9. Só que a raiz de 9 tem raiz exata. A área vai ser 2 vezes raiz de 9 é 3. Portanto, a área vai ser 2 vezes 3, que é 6 metros quadrados, certo? A área é essa. O perímetro. O perímetro vai ser o quê? 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 mais raiz de 3 mais raiz de 3. Portanto, o perímetro vai ser... Quantos raiz de 3 eu tenho? 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 dá 4 raiz de 3. Mais raiz de 3 dá 5 raiz de 3. Mais raiz de 3 dá 6 raiz de 3. Essa
é a medida do perímetro desse retângulo, certo? Lembre-se, quando eu vou somar raízes, eu não somo a parte interna da raiz, que está dentro do radical, que no caso é o 3. Eu somo a parte que está fora. Quando tem algum número, eu somo os números. Se não tem nenhum, eu somo como se fosse 1, certo? Então, 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 dá 4 raiz de 3. Mais raiz de 3, 4, mais 1, 5 raiz de 3. Mais raiz de 3 dá 5 mais 1, 6 raiz de 3, certo? Então, área é 6 metros quadrados e perímetro 6 raiz de 3 metros. Agora vamos entrar na parte sobre ângulos. Uma hora após nascer, o Sol emite um feixe de raios luminosos que atinge a superfície do reservatório de água, conforme mostra a figura. Os ângulos alfa e beta formados pelos feixes são suplementares e o menor corresponde a 25% do maior. Nessas condições apresentadas, o ângulo alfa mede, no caso, se eu pegar alfa mais beta, tem que dar 180, já que eles são suplementares. Eu sei que alfa é 25% do beta, ou seja, é igual a 25%. 25% de alguma coisa é mesmo quando eu divido por 4, né? 4 partes. Vou pegar aí 25 mais 25 dá 50, mais 25, 75, mais 25 fecha o 100%, certo? 4 vezes. Então, alfa é igual a 25% de beta. Então, se eu pegar 25% de beta, que é beta sobre 4, mais a medida total de beta, isso tem que dar 180 graus, certo? Que é a medida de alfa, alfa é beta sobre 4, mais a medida de beta tem que dar 180, ok? Vou trazer aqui para baixo. Beta sobre 4 mais beta é igual a 180. Então, beta sobre 4 mais beta, soma de frações, vai ficar beta mais 4 beta, tudo isso sobre 4, igual a 180. Esse 4 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Beta mais 4 beta dá 5 beta, igual 4 vezes 300, 4 vezes 180 dá 720. Portanto, se eu dividir aqui por 5 e esse outro lado por 5, beta vai ser igual a 720 dividido por 5, 144. Esse é o valor de beta. O que foi que a gente determinou lá no início? Que alfa seria igual a beta sobre 4, que era 25%, certo? Então, alfa é igual ao valor de beta, que é 144, dividido por 4. Portanto, alfa é igual a 144 dividido por 4, que dá 36. Então, esse é o valor que pede na questão. Alfa igual a 36. Se você fizer a soma de 36 mais 144, vai dar exatamente o valor do ângulo suplementares, que é 180. Se quiser, pausa o vídeo, retorna e faça novamente. Para cobrar um pênalti com perfeição, o jogador de futebol deve escolher o melhor ângulo para poder chutar a bola, de modo que seja indefensável para o goleiro. O ângulo de visão de um jogador é representado na imagem pelo ângulo OAB, cuja bissetriz, reta que divide o ângulo ao meio, corresponde ao segmento OG. A parte direita do campo de visão do jogador foi indicada pelo ângulo GOB, cuja medida em graus foi indicada por 6x menos 92. A parte esquerda da visão do jogador corresponde ao ângulo AOG, cuja medida em graus é 4x menos 55. No caso, ele quer que eu determine qual é a medida dos ângulos, né? Só que é o seguinte,
tenho, no caso, teria uma imagem aqui para representar, mas não é necessário porque a questão já diz que se trata de uma bissetriz. Bissetriz, como todos sabem, divide o ângulo em duas partes iguais. Então eu posso afirmar com toda certeza que essa medida 6x menos 92 é igual a 4x menos 55. Passando o 4x para o outro lado, fica 6x menos 4x igual menos 55 mais 92. Fica 2x igual, portanto, se divide esse lado por 2 e esse outro lado por 2, vamos ter que x é igual a 18,5, que é o resultado da divisão de 37 por 2. Se eu quiser o ângulo, posso fazer o seguinte: 4x menos 55, no lugar de tem x, eu boto o valor dele, que é 18,2, ou melhor, 18,5, certo? Então vai ser 4 que multiplica 18,5 menos 55. 4 vezes 18,5 dá 74. 74 menos 55. Portanto, o valor do ângulo é igual a 19. Se um ângulo vale 19, o outro também vale 19, já que são bissetrizes. Certo? Bora para a próxima. Se dois ângulos opostos pelo vértice medem 105 e 10x menos 15, então a medida de x é também bem simples. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então eu posso dizer 105 é igual a 10x menos 15. Certo? Passando 15 para o outro lado, ele vai passar positivo, fica 5x mais 15 igual a 10x. Portanto, vai dar 120x, ou melhor, 120 igual a 10x. Divide esse lado por 10 e esse outro lado também por 10. Portanto, vai dar aqui 12 é igual a x. Certo? Simples, questão muito simples, não tem muita complicação. Só lembrar a propriedade de ângulos opostos. Ângulos opostos têm a mesma medida. Que conceitos, questão de conceito, também vai cair na prova. Espero que vocês aprendam, leiam, ou melhor, leiam bastante. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. O que são congruentes? São ângulos que têm mesma medida. Certo? Conhecemos bissetriz como a semi-reta que divide o ângulo ao meio. Certo? A bissetriz é a semi-reta que divide o ângulo ao meio, em duas partes congruentes, sem dificuldade. E aqui uma última questão, pelo menos nesse vídeo, determine o valor de x e y nas figuras abaixo. Então, no caso aqui eu tenho uma estrutura de ângulos opostos pelo vértice. Como já sabemos, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Vamos começar a trabalhar aqui com 15x menos 45 é igual a 12x menos 15. Passando 12x para cá, vão ficar 15x menos 12x. 45 passa para o outro lado, positivo, que é menos 15, mais 45. 15x menos 12x vai dar 3x igual menos 15 mais 45 dá 30. Portanto, x dividido aqui por 3 e aqui também por 3, e x vai dar 10. Certo? Valor de x encontrado. Valor de y eu posso fazer a soma de
utilizar a propriedade de ângulos suplementares. Como por exemplo, se eu pegar esses dois aqui e somá-los, eles vão dar 180. Então 15x menos 45 mais y igual a 180, já que são ângulos suplementares. X vale 10, né? Então 15 vezes x vai dar 150. 150 menos 45 mais y igual a 180. 150 menos 45 vai dar 105. 105 mais y igual a 180. Passando 105 para o outro lado, ele passar negativo, né? Y igual a 180 menos 105. Y igual a 75. Então descobrimos o valor de x, que é 10, e y, que é 75 graus. Espero que tenham todos compreendido. Não se baseiem somente nesse vídeo, leiam os exercícios que tem que fazer de vocês, procurem mais para resolver. E recomendo também que vocês resolvam a lista de exercícios através do vídeo, mas também depois tentem resolver sozinhos, certo? Caso não consigam, apelem para o vídeo. No mais, tenham boa sorte e boa prova.